Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Marcos 3, de 22 a 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados contra qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os mestres da lei, os doutores da lei, os escribas, aqueles que eram os responsáveis por anunciar a palavra, por dar a interpretação da palavra, por motivar o povo a acolher a palavra de Deus, eles, com inveja de Jesus, eles vêm blasfemar contra Jesus. E dá para nós sentirmos um pouco o sentimento de Jesus, porque Jesus é humano, Jesus é Deus, mas também é humano. E ele mesmo humano, ele sabe da sua natureza divina, mas como humano ele sente. Ele que veio para perdoar, ele que veio para expulsar o mal, para expulsar o demônio, nesse sentido de expulsar o demônio, tanto literalmente, como também com o significado que é o demônio. Todo o mal, todo o pensamento mal, toda ação maléfica, tudo isso vem do demônio. E Jesus vem para expulsar. Mas, como a presença de Jesus incomoda aos doutores da lei, porque como eles não vivem retamente e como eles não usam o nome de Jesus, nada disso eles podem fazer. Eles podem até tentar expulsar demônios, mas não conseguem, porque não têm retidão em suas ações e nem usam o nome de Jesus. E como a presença de Jesus incomoda, porque a vida de Jesus é completamente diferente da deles, Jesus vive na simplicidade, Jesus vive sem ter luxo nenhum, Jesus vive sem querer os lugares de destaque, Jesus não vive para ser servido, mas Jesus vive para servir, para viver o dom de si, e isso os incomoda, porque eles não conseguem viver. Com isso, vêm criticar Jesus e blasfemam contra Jesus. E vêm dizer que é o poder, Jesus está possuído do demônio, por isso que ele consegue expulsar. E aí vem um desapontamento de Jesus. E ele fala em parábolas e diz claramente que qualquer pessoa, qualquer situação, até mesmo o inferno,
até mesmo os demônios, se estiverem divididos entre si, não subsistirão. Uma família dividida entre si não subsiste. Mas Jesus deixa uma coisa que os faz e a nós pensar muito. Todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Ou seja, todo aquele que, com a reta sabedoria, reta intenção de rejeitar Jesus Cristo, de rejeitar a ação do Espírito Santo, não tem jeito. Jesus está querendo dizer aqui que é a própria pessoa que vai se condenar. Porque é não acolher aquele que Jesus prometeu. Jesus, quando ele disse para os discípulos que ele ia voltar, os discípulos ficaram entristecidos. Mas Jesus disse, se vocês compreendessem, vocês ficariam felizes por eu dizer que vou voltar ao Pai. Porque se eu não for, eu não posso enviar um outro Paráclito. Mas quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. E é Ele que vai lhes dar sabedoria, discernimento. É Ele que vai lhes dar todo o entendimento. É Ele que vai lhes santificar, que vai lhes fortalecer. É Ele, o Deus que ficará, o outro advogado, para lhe defender de todo mal. E essa promessa Jesus fez em nome do Pai, que todo aquele que acolher o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo, ele recebe os dons do Espírito Santo. Mas aquele que recusa a ação do Espírito Santo, aquele que propositadamente, com consciência, quando eu disse reta intenção, não é retidão de propósito, é de consciência. Aquele que conscientemente rejeita Deus, aquele que prefere as coisas maléficas, é esse que está rejeitando a salvação. Jesus disse claramente no início do Evangelho de São João, o Pai não enviou o Filho ao mundo para julgar nem condenar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus não veio julgar nem condenar. Mas ele disse claramente, quem não crer e não for batizado, quem não crer, ou seja, quem duvidar da ação de Deus, quem não acolher a ação do Espírito Santo, esse por vontade própria está rejeitando a salvação. Então aquele que tem um conhecimento pleno da verdade, aquele que tem um conhecimento pleno da ação do Espírito Santo, promessa feita por Jesus e cumprida, e rejeita a ação do Espírito Santo, esse não é Jesus que está julgando nem condenando. Ele mesmo está se fechando para essa graça. Jesus faz um grande alerta hoje. Jesus faz uma grande exortação. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado para não se fechar ao Espírito Santo. Porque aquele que se fechar ao Espírito Santo está se fechando à graça de Deus. Façamos então um compromisso agora de nós não nos fecharmos. Pelo contrário, sejamos totalmente abertos à ação do Espírito Santo, acolhendo Jesus Cristo como Senhor, como nosso Salvador e Redentor. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.